Olá! Agora, nesse quarto vídeo da primeira semana, nós vamos falar sobre como implementar o algoritmo da abscissão. Então, aqui a gente vai fazer um primeiro Jupyter Notebook de fato iterativo, que eu vou escrever. Então, a primeira coisa que eu sugiro a vocês é que vocês façam junto comigo, né? O notebook está disponível no site para vocês baixarem, mas talvez até mais interessante seja vocês irem pensando e escrevendo o código e só baixar o notebook depois, né? Porque talvez a gente construa o código de forma mais junta assim. Então, a primeira coisa que a gente tem que pensar na abscissão, e aqui vocês estão vendo que eu estou numa janela de código, eu vou transformar isso numa entrada de Markdown, eu vou apertar M para fazer isso, né? E parar para pensar nos critérios de parada. Então, aqui eu vou pensar que tem a tolerância em x, certo? Como a gente falou, que é o tamanho do intervalo ser pequeno o suficiente. E eu vou usar só esse critério de parada, porque acho que o objetivo aqui é entender o resto do algoritmo da abscissão. Depois a gente brinca de botar todos os critérios de parada que a gente quiser no algoritmo. Então, vamos definir a abscissão. Então, def abscissão FAB, que a gente já sabe que vai ter. A gente vai fazer a abscissão da função f no intervalo AB. Já pode até fazer um comentário, né? Encontra uma raiz de f no intervalo AB. Como vocês podem ver, eu gosto de botar 2 espaços para separar coisas que têm um pouco a ver com matemática ou com o nome das variáveis para separar do texto. Isso é uma questão de estilo, né, que eu meio que desenvolvi para mim mesmo. E aí, como a gente falou, tem uma coisa a mais que é a tolerância em x, então vou chamar de xtol. Vou dar um valor padrão para ela de 1E-8. Vocês poderiam escolher 1E-12, 1E-4. Na verdade, a gente até vai ver como que essa abscissão funciona. Então, a gente vai encontrar essa raiz de f no intervalo AB. Então, como que funciona a abscissão, né? A abscissão é muito simples, a gente pega o ponto médio, a mais b sobre 2, e agora a gente vai ver se a raiz está ou não no intervalo, certo? Então, como que a gente vai fazer? A gente vai testar se o sinal de f de m, então, o sinal, vamos fazer um comentário aqui, né? Testar o sinal de f de m com o sinal de f de a e f de b. Porque o que acontece? Se o sinal do f de m e o f de a for diferente, certo? Quer dizer que vai ter uma raiz ali dentro. E aí o sinal de f de m ser diferente do sinal de f de a, isso é uma observação importante, né? Se f de m e f de a têm sinais opostos, quer dizer que f de m vezes f de a é menor que zero. E aqui tem um certo detalhe quanto ao menor ou igual a zero, tá? E, no fundo, não importa muito. A maior parte das vezes a gente não vai estar tão preocupado. Eu vou fazer um vídeo só para tratar do caso da igualdade, que é um caso de detalhe. Eu não quero me perder agora nesse detalhe. Então, e sinais opostos e sinais opostos. Então, você tem o sinal zero, que é um sinal estranho, e os outros sinais são 1 e menos 1. Então, if f de m vezes f de a é menor do que zero, o que a gente sabe? A gente sabe que a nova abscissão deve continuar no intervalo AM. E aqui eu comecei escrevendo, certo? E meio que naturalmente eu chego numa formulação recursiva, né? Eu vou dizer, olha, se a nova abscissão continua no intervalo AM, o que eu preciso fazer é dar um return da abscissão FAM e a mesma tolerância. É sempre importante, né, não esquecer de passar os argumentos opcionais de volta,
porque se a gente esquecer isso daqui, ele volta, na primeira chamada recursiva, ele volta para o argumento padrão. Então, isso aqui é importante. Bom, se não for, né, else, a gente vai retornar no intervalo oposto. Então, aqui não tem muita dúvida. A gente vai fazer a abscissão MB xtol. Um pouco de copy-paste é inevitável, então, por mais que a gente diga, não faça copy-paste, alguma coisa tem um pouco de copy-paste. E aqui a gente tem a abscissão praticamente pronta. O que está faltando é o critério de parada, certo? A gente falou do critério de parada que precisava e acabamos não usando ele. E aí, como a gente acabou caindo numa formulação recursiva, e eu gostaria de enfatizar, foi meio natural que a gente caiu nessa formulação recursiva, o que eu vou fazer agora é dizer, bom, se eu estou numa formulação recursiva e eu tenho um critério de parada, em geral o critério de parada é a primeira coisa. Então, quando o intervalo estiver pequeno demais. Então, se o tamanho do intervalo e o tamanho do intervalo é b menos a for menor do que xtol, certo? A gente retorna alguma coisa. E aí, o que a gente poderia retornar? Né? A gente sabe que a raiz está no intervalo AB. A gente não sabe muito mais. Podia retornar o A, podia retornar o B, e podia também retornar o ponto médio. Se a única coisa que a gente sabe é que está no intervalo AB, o ponto médio é o que vai ter o menor erro, de alguma forma. Né? Então, tem uma certa vontade de retornar o ponto médio aqui. Então, eu vou retornar o ponto médio e vou escrever retornar A mais B sobre 2. E só para não deixar passar, né? Quando você escreve A mais B sobre 2 aqui no return e tem um outro M igual a mais B sobre 2 que a gente vai acabar usando, existe uma tendência otimizante para você otimizar o seu código. Depois que você escreveu, disse, poxa, na verdade eu podia um pouco romper, né, a obrigação praticamente de começar o código de uma função recursiva com o caso base. Eu podia tirar esse ponto médio daqui, botar ele aqui em cima só para poder usar aqui e simplificar um pouco o meu código. Mas isso é praticamente um ponto de detalhe. Acho que o importante é entender como o código estava antes. Certo? Então, vamos... Isso aqui a gente rodou a definição da abstração, então agora, né, tá vendo? Aquele in1 apareceu ali, então tá rodado. E agora não custa nada a gente testar se a nossa abstração está funcionando. Então vamos fazer alguns testes para ter certeza que está tudo bonitinho. Então, a gente precisa de uma função, então eu vou definir uma função f de x return x ao quadrado menos 2, só para a gente calcular a raiz de 2, certo, gente? Não tem nenhuma pretensão muito grande, a gente vai saber qual é o número, ao mesmo tempo uma função que tem uma raiz que todo mundo reconhece, mas, sei lá, a gente vai ver essas raiz saindo, então vamos definir a função, e agora a gente pode fazer a abscissão de f, que é essa f que eu disse, no intervalo 0, 2, certo? A raiz de 2 está entre 0 e 2. E para começar, a gente vai começar com a tolerância padrão, certo? E aí a gente roda, dá 1, 41, 42 e uns quebrados. E a gente pode usar a propriedade do IPython, né, que ele deu esse alt3 para a gente pode calcular alt3 ao quadrado e ver o quanto deu alt3 ao quadrado. E a gente vê que dá bem perto de 2. Não dá exatamente 2, porque tem uma tolerância ali e quando ele chegou no tamanho do intervalo, ele estava feliz. A gente pode copiar esse código aqui e ver o que acontece se a gente der uma tolerância, um intervalo menor para a tolerância. Então, vamos passar xtol igual a 1 a menos 12, por exemplo. Ele vai retornar um número e a gente pode fazer de novo alt 5 ao quadrado e ver que deu bem perto de 2. Agora deu perto de 2 para o outro lado. Não tem problema, né? A abscissão tá chegando perto. Então, aqui a gente viu, não é isso? A implementação da abscissão. Essa é uma implementação recursiva da abscissão. No próximo vídeo a gente vai falar sobre a implementação iterativa da abscissão, ou seja, com um for sem ter a chamada da abscissão. Mas aqui já tem uma abscissão que faz muitas coisas e consegue resolver vários casos. Vou deixar para vocês
como exercício, pensar o que acontece se a gente rodar a abscissão, essa abscissão, passando um intervalo onde não está a raiz. Então, o que acontece se eu tivesse passado a abscissão de f 0 e 1, e depois o que acontece se eu tivesse passado a abscissão de f de 2 e 3? Certo? O que acontece? Por que acontece? Isso é uma boa coisa para vocês pensarem, né, sobre essa partezinha aqui da abscissão.